Os adolescentes que deveriam estar no Centro Educacional Masculino, acusados de matar o Gleison e também acusados de participação, condenados, aliás, por participação no estupro coletivo de Castelo, estão ainda no CEIP, que é um centro de internação provisória. Será que há ilegalidade nisso? Como será que o Ministério Público está vendo essa internação em um local inadequado? Nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Tiago Melo, que tem mais informações e detalhes a respeito desta situação. Tiago. É isso, uma vez sentenciados, eles deveriam estar no Centro Definitivo de Internação Socioeducativa, que aqui no caso é o CEM, Joelson. Agora, por conta da situação de segurança ou insegurança, como queira entender, eles foram levados até o Centro de Internação Provisória, que é o CEIP. E se há ilegalidade nisso, a gente conversa agora com o promotor Glécio Setúbal, da Coordenadoria de Apoio à Infância e Juventude. O Ministério Público enxerga dessa forma? Há alguma ilegalidade nisso? Boa tarde. Boa tarde a todos. O que acontece? Quando se dá uma sentença, prolatação, uma sentença, esse adolescente tem que cumprir no sistema fechado, no caso dos adolescentes de Castelo. O que acontece hoje? Infelizmente, o plano de atendimento socioeducativo que eles devem ser submetidos não está ocorrendo. Então, de fato, há uma situação de irregularidade quanto ao cumprimento da medida a eles imposta, que foi essa medida de internação. O que a gente vê como forma de se resolver o problema? Mas aí a gente já vai entrar na situação da precariedade do atendimento dentro do próprio estabelecimento do CEM. Então, na realidade, esses adolescentes deveriam estar cumprindo a medida no centro de internação definitiva, mas para isso necessitaria se fazer um isolamento desses adolescentes para evitar que aconteça algum mal para eles enquanto a integridade física deles, e aí o Estado é o responsável para manter a integridade física deles, e na realidade dar uma estrutura de apoio maior para eles, como educadores específicos, atendimento psicológico específico, para assim fazer todo o plano de atendimento individual desses adolescentes de Castelo. O que acontece hoje? Como existe uma ineficiência do atendimento, da prestação do serviço socioeducativo no estado do Piauí, no tocante ao centro de estabelecimento masculino, de internação masculina, né? A falta de educadores, a falta de psicólogos, a falta de assistência social, ou seja, a falta de uma equipe técnica estruturada para que dê suporte para que esses adolescentes de fato sejam socioeducados. Como é que o Ministério Público está vendo tudo isso diante dessa situação? Há algum remédio? Pois é, a nossa preocupação enquanto instituição é principalmente dar a segurança aos adolescentes, em razão da repercussão que o caso teve. Então, provisoriamente, eles estão lá, mas, na realidade, o Ministério Público, inclusive, está fazendo uma revisão de todas as medidas socioeducativas. Durante um mês, nós vamos estar lá presentes no CEM, para fazer as reavaliações de todos os procedimentos de medidas socioeducativas desses adolescentes lá internados, para que, de fato, a gente possa estar dando uma visão melhor e aí tentar fazer a colocação desses adolescentes no centro de internação definitivo e aí sim dar início a essa prestação de atendimento socioeducativo àqueles adolescentes de Castelo. Em não havendo condições de segurança para que eles sejam transferidos novamente ao CEM, a defesa pode pleitear de alguma forma que eles cumpram outro tipo de medida que não essa de internação, doutor? Aí pode surgir uma tese, né, levantada acerca da impossibilidade do cumprimento dessas medidas de internação. Então, pode a defesa alegar algum tipo de entendimento no sentido de que, não havendo possibilidade do Estado dar esse atendimento, esse cumprimento da medida em sistema interno de internação, pode haver um pedido, talvez, de uma liberdade assistida ou uma semi-liberdade por conta de o Estado estar inoperante no sentido de resguardar a segurança desses adolescentes. Quando deve ser feita essa análise da situação, especificamente desses garotos de Castelo? A partir do momento em que o adolescente ele ingressa no sistema de internação definitiva, deve ser feita uma avaliação através do plano individual de atendimento, e esse plano de atendimento ele tem que ser diário, não é como acontece atualmente, porque pela ineficiência de técnica, de profissionais específicos, né, para fazer esse atendimento, infelizmente os adolescentes são reavaliados apenas de 6 em 6 meses. Mas, na realidade, deveria ser um acompanhamento não só do adolescente, mas também da sua família. Esse contato com a família é muito importante e, principalmente, a questão educacional, que também é ineficiente dentro do estabelecimento. Então, certamente, quando eles completarem 6 meses de internação, mais ou menos
eles devem ter essa situação avaliada. Justamente. E aí vai se analisar de que ponto a medida está fazendo efeito, de qualquer forma, como é que está a interação com a família, os relacionamentos dele dentro do estabelecimento, a questão psicológica. Então, essa análise é através de uma equipe multidisciplinar, justamente para verificar vários pontos que vão favorecer ou não uma medida dessa internação para uma medida de semi-liberdade, para uma medida de liberdade assistida. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joel? Boa tarde, promotor Glécio Setúbal. O que o senhor está dizendo para nós, na prática, é que, diante da situação dos menores, as medidas socioeducativas deles estão em segundo plano. Em primeiro lugar está a preservação da vida. E que isso poderia até provocar um pedido de soltura, de liberdade para eles. Pergunto, se não é possível a medida socioeducativa para eles, dificilmente é possível para outros menores também. O senhor acredita que as defesas podem entrar com esse tipo de pedido também em outros casos que se observam no centro educacional masculino? Ou seja, o argumento de que o SEM não tem condição de reeducar os jovens pode ser o argumento para muitas, não só nesse caso, mas muitos outros casos de pedido de soltura? Exatamente. A gente fica com esse temor, né? Na realidade, como o caso de Castelo teve essa repercussão ímpar, né? Então, a gente não pode prever que vá haver pedidos dessa forma, mas, e também não lhe digo que é uma coisa que é juridicamente definida, né? No âmbito do direito, tudo é possível em sede de argumentação, né? Então, a gente, diante desse caso, ainda não houve nenhum questionamento quanto a essa impossibilidade de cumprimento da medida no meio de internação. Mas, no âmbito do direito, é possível se questionar, e aí, diante da impossibilidade de cumprimento, né, vai caber ao juiz decidir, mas, de qualquer forma, também tem recursos para se imputar em relação a qualquer tipo de decisão do magistrado. Queria agradecer, então, ao promotor Glécio Setúbal pelas informações que nos trouxe. Joelson. Obrigado pelas informações. Tiago Melo, que segue acompanhando de perto todos os desdobramentos do caso de Castelo. Obrigado, Tiago.